Olá pessoal, eu sou Edson do canal Board Game Guará 2 e hoje no nosso quadro O que vem na caixa vou mostrar para vocês o jogo It's a Wonderful World. Esse é um jogo que foi bastante falado em 2019, que despertou a minha curiosidade a respeito dele. Esta é uma versão americana das editoras Lucky Duck Games e Origin Games. E a versão original é de uma editora francesa que eu não vou saber falar o nome. Além disso, os autores dele são Frédéric Guérard e Anton Wolff. Então, pessoal, este jogo aqui é um jogo basicamente que foi muito comparado com o Seven Wonders, porque é um jogo de draft de cartas e que as pessoas vão fazer um engine building. Vamos mostrar mais detalhes aqui da caixa. Na lateral aqui, mostrar as informações para vocês, que são bastante relevantes. É um jogo de 1 a 5 jogadores. Tem versão solo, mas as regras básicas do jogo são para 3 a 5 jogadores. Há modificações para 2 e, consequentemente, para jogo solo também. A gente tem a duração média de 45 minutos, idade de 14 anos ou mais. Vou mostrar o verso da caixa, que é um verso padrão, que ele mostra os componentes e, ainda assim, aqui ele vai mostrar as fases do jogo que você... Não seriam bem as fases, mas seriam partes de fases do jogo, que você faria um draft, você escolheriam as cartas, tem uma fase de produção e uma fase que você vai expandir o seu império. Vamos cortar aqui na lateral e para remover o plástico. A parte de cima da caixa, ela não é tão rígida, mas é de uma qualidade boa, mas poderia ser um pouquinho mais rígido. Aqui a gente tem um manual de instrução do jogo, com as regras. Aqui a gente tem o objetivo e o conceito do jogo, explicando as cartas aqui, cada parte, a anatomia, né, das cartas. Os dois tipos de cartas que a gente tem no jogo são cartas de império e cartas de desenvolvimento. A gente tem o conteúdo, aqui também uma colinha dos tipos de cartas de desenvolvimento. Temos também o setup, um game mode, um setup inicial, como eu falei para vocês, para 3 a 6 pessoas. A gente tem um exemplo da área de jogo. E como a gente joga, né? A gente tem a fase de draft, a gente tem a fase de planejamento e a fase de produção. E ele é um jogo que se joga basicamente em 4 turnos. Acabou o quarto turno, desculpa, 4 rodadas. Acabou a quarta rodada, acabou o jogo. Então ele explicando aqui a fase de draft com exemplos, aqui na lateral. Está explicando a fase de planejamento, como você faz a parte de planejamento. Ela é uma fase menor, que você vai fazer basicamente 2 coisas, que é colocar a carta para ser construída, ou você vai reciclar a carta para ganhar um recurso. A gente tem a parte de produção também, explicando o que ela acontece em ordem, sempre com bastante ilustração, aqui mostrando. A gente tem a parte de supremacia e a parte de construção, explicando como que constroem. As cartas são construídas. Além disso, aqui explicando a transformação de Crystalline, que é um dos recursos do jogo, mostrando o fim do jogo, a pontuação, como ocorre. Aqui ele dá um exemplo de pontuação no final do jogo. Tem a parte de regras para 2 jogadores e para o modo solo, com cenários inclusive, totalizando 8 páginas de manual. A qualidade do manual também é bem boa, parece um manual bastante simples e que traduz que esse jogo que não é tão complexo em termos de regras. Aqui a gente tem o primeiro paintboard, já está saindo. Aqui uma parte do tabuleiro, depois dá para mostrar ele montado para vocês. Aqui o início, aqui a gente vai colocar os recursos, aqui a parte de energia, aqui a parte de ciência,
a gente tem mais componentes da montagem do tabuleiro do jogo, que é a gramatura desse tile que vai fazer parte do tabuleiro. Aqui a gente tem os generais, parte de general. Aqui a gente tem os financiadores, né? Financiers, se não me engano. Temos a segunda parte do tabuleiro. O tabuleiro, apesar dele parecer modular, mas pelo menos no jogo base ele é feito sempre da mesma forma. Aqui um recesso para você colocar cartas. Aqui nós temos o ouro, né? O gold do jogo, e aqui a parte de exploração. O verso deles não tem informação relevante, você vai olhar só para esse lado. Aqui a gente tem uma parte interessante, que aqui é uma colinha, no caso para o jogo. Então, os turnos 1 a 3 vai ser em sentido horário e turnos 2 a 4 vai ser em sentido anti-horário. Também mesma gramatura. A gente tem aqui um outro local para você guardar provavelmente os cristálios, que são os recursos também do jogo, né? É ruim falar recursos porque tem um componente. E aqui não vou destacar todos, vou destacar somente alguns para mostrar para vocês. A gente tem os tokens de generais e os de financiadores aqui, mesma gramatura do tabuleiro, que no final do jogo eles vão te dar pontos de vitória, um ponto de vitória a cada, e se você tiver algum multiplicador de pontos também pode ser que te dê mais pontos ainda. A gente tem um bloquinho aqui de anotações para a gente fazer a pontuação final do jogo. Confesso para vocês que eu gosto mais de usar os aplicativos ao usar esses bloquinhos. A gente tem aqui vários cubos que representam os recursos do jogo que a gente vai usar. Esses aqui, no caso, são os de ciência. Opa! São cubos um pouquinho grandinhos e são cubos também que possuem, que são translúcidos, como vocês podem olhar aqui. Esses são os cubos de ciência. A gente prosseguindo aqui, nós temos os cubos de energia, que são os pretos, também são translúcidos. Eles vêm em quantidades diferentes, creio que seja pela raridade que aparece no jogo. Esses cubos aqui não são translúcidos, que são os cubos de materiais, mas todos eles com uma qualidade bastante boa. Não vi à primeira vista nenhum problema nos cubos. Estes são os cubos de exploração, são translúcidos. Creio que o único que não é translúcido é este cubo aqui, que são os cubos de materiais, o resto todos são. Aqui meio que o coringa do jogo, que é o cristal vermelho. E por fim aqui a gente tem o ouro, que é o gold. Então esses aqui vão ser os cubos que a gente vai usar como recursos no jogo para construir as nossas cartas. A gente tem agora várias cartas, vários decks de cartas, mas as cartas têm, digamos assim, são apenas dois tipos de cartas diferentes. Aqui. Olha, essas aqui são as cartas de desenvolvimento, o verso delas tem a mesma arte da capa do jogo. Estas cartas aqui, o tamanho delas
é 65 por 100, que é o mesmo tamanho do Seven Wonders, que aqui, se não me engano, chama Cooper. E nós temos, destas cartas, 155 cartas ao todo no jogo. A gente tem, coincidentemente, essa carta aqui, ela está no manual, clique na última página. Passando rapidinho aqui nas cartas de desenvolvimento, a gente tem os recursos que ela utiliza, aqui no caso materiais e ciência. A gente tem quantas cartas dessa tem no baralho, o nome dela, quando ela é reciclada, uma das ações do jogo, o que ela te dá, e aqui quando ela é construída, a produção dela, e o símbolo aqui desta carta, que no caso é uma carta de estrutura. Então a gente tem uma usina nuclear, ele tem uma arte bastante diferente, acho que até irônica, até certo ponto, porque assim, tem as usinas nucleares, as pessoas aqui na praia, tranquilas. A gente tem as turbinas de vento, a usina de reciclagem, aqui a parte de extração de óleo, centro de pesquisa, a base militar, aqui um centro financeiro. Então, no jogo a gente vai construindo essas cartas para montar nosso império, né? Complexos industriais e a divisão de tanques. Vou colocar aqui e mostrar para vocês, olha, não é uma carta tão rígida, mas também não é tão molenda. Quando você está fazendo draft nela, normalmente as pessoas acabam colocando sleeves nestas cartas. Vamos abrir aqui outro deck. Esse deck parece ser que vai ser mais interessante, porque esse deck aqui ele já possui as cartas diferentes. São as cartas de Império. Vou passar rapidamente aqui nesse tipo de carta. Aqui os Personar, Tecnologia Desconhecida, Atlantis. Algumas cartas custam muitos recursos, mas elas te dão benefícios. Essa aqui, no caso, te dá pontos de vitória por cada general que você tenha no final do jogo, que é o símbolo de ponto de vitória. E aqui um símbolo diferente, que é assim que ela é construída, o que você ganha. Isso aqui você vai ganhar sempre nas rodadas. Aqui, dimensão paralela, tem algumas coisas... Ele mistura vários conceitos da literatura no jogo. Aqui um canhão solar, uma arma, né? Base lunar. Parte de cassino de cidade, laboratório secreto, um alienzinho, pessoas dissecando um alien. Parte do museu, centro de propaganda, agência de espionagem. E aqui as cartas que eu falei para vocês, que essas aqui são as cartas de império. Cada jogador vai começar com um império desse. Esse aqui no caso é Pan-African Union, República da Europa, Império Azteca, Federação da Ásia, e você tem o lado A, que eu mostrei para vocês, e a gente tem também o lado B delas. Aqui tem o íconezinho que significa qual o ícone desse império aqui. Além disso, a gente tem essa parte que o seu império já vai produzir, e uma parte que vai te dar pontos de vitória, além de uma colinha de uma regra do jogo que a gente tem. Quando a gente junta 5 recursos aqui, vai transformar num cristalho, se não me engano. E o lado B. A diferença do lado B parece que ele gera menos recursos, gera recursos diferentes, menos recursos, e não te dá um ponto de vitória por alguma coisa aqui. Estas então foram as cartas, tem mais aqui, passar meio rapidamente, porque o tipo das cartas é basicamente o mesmo tipo das outras cartas que eu mostrei para vocês, que aqui são cartas de desenvolvimento, divisão de tanque, Zeppelin. Aí essas cartas aqui, vocês podem ver que é uma carta preta, então basicamente a maior parte dos recursos que você vai precisar para construir é energia. Pelo tipo da carta você sabe qual é o tipo que você vai mais utilizar para a construção desta carta aqui, no caso, energia. Essa carta aqui, ciência, pode precisar de outros componentes, mas o determinante é a cor e o tipo da carta. Então, esse aqui foi o resto do deck.
E além disso, a gente tem esse insert aqui, um insert bastante rígido até, para a gente conseguir guardar o nosso jogo separado. Uma coisa que eu senti um pouquinho de falta no caso foi ziplock para você poder guardar as cartas, mas teoricamente você guarda as cartas aqui nos espaços. Então este aqui é o tabuleiro do jogo montado, já preparei com mais ou menos um setup para vocês terem uma ideia de como funciona na mesa. Uma coisa que eu já fiz aqui no baralho, eu já coloquei os sleeves nas cartas, por isso que ele está bem mais alto. Contador de rodada aqui, o sentido que gira a rodada, sentido da primeira rodada, horário. A gente tem aqui os recursos do jogo, todos os recursos a gente vai colocar aqui no tabuleiro, em cima, e os cristalhinhos aqui embaixo, os recursos. Como eu já tinha falado para vocês, aqui são materiais, energia, ciência, o ouro, né, o gold, ali a exploração, generais, e aqui a gente tem os financiadores. Então é basicamente este um setup do jogo. Então pessoal, esse foi o nosso quadro, o que vem na caixa do jogo It's a Wonderful World. Se vocês gostaram, deixem um joinha aí embaixo, se inscrevam no canal para acompanhar as novidades que a gente está lançando, e qualquer crítica ou sugestão é só deixar aí embaixo, beleza? Falou galera, até mais, abraço!